Graça e paz, família linda, pescadores de almas, queridos. Vem comigo agora para uma história de reflexão. Vamos lá? Pois bem, essa história conta que em determinado momento de uma guerra, um jovem machucado, o exército inimigo vinha se aproximando e, claro, seus colegas, como estavam melhores, ganharam a dianteira, se adiantaram mais ainda, conseguiram ter uma certa distância. Mas aquele jovem já não podia acompanhá-lo, porque ele estava ferido na perna. E cada vez mais o exército inimigo se aproximava, só que aquele jovem era um ateu. E de repente ele vê um grande buraco. E ele falou: não tenho como acompanhar meus colegas, eu vou me esconder neste buraco. E entrando naquele buraco, ele fez pela primeira vez uma oração. Ele falou: Senhor, eu nunca acreditei em você. Ele falava assim mesmo: você. Mas se você existe, eu vou servi-lo. Eu vou deixar todo o meu ateísmo para crer em ti. Em todo caso, ele puxou a pistola. Se esses homens conseguirem me alcançar, eu sei que eles vão me barbarizar, mas eu vou me matar antes. Então, prove que o Senhor existe. Prove que o Senhor vai dar um livramento para a minha vida. E naquele pensamento ele começa a ver cada vez mais os homens se aproximando e ele olha para a entrada do buraco. Vê apenas matos, uma aranha e os homens se aproximando. Vasculhem tudo, deve ter alguém por aqui e tal. E ele fecha os olhos em lágrimas, já encostando a pistola na cabeça. E quando os homens chegam perto do buraco, um dos soldados fala: olha, tem um buraco aqui, talvez esteja alguém escondido aqui, vamos olhar. De repente um oficial fala: rapaz, você é muito ignorante. Você não está vendo que tem uma teia de aranha aí? Se tem uma teia de aranha, não entrou ninguém, vamos embora. E até os soldados começaram a rir daquele rapaz. De repente aquele soldado que estava no buraco, pronto para tirar a sua própria vida, entrando numa convulsão de choro, fala: Senhor, me perdoe. A partir de hoje, eu entrego minha vida a ti. O que eu quero dizer nesse momento de reflexão, que nem todos os milagres são totalmente claros e visíveis aos nossos olhos, mas Deus continua agindo de forma diferente. Porque quando aqueles soldados viram aquela teia intacta, eles pensaram que ninguém havia entrado ali e foram embora. E é aí que Deus colocou na vida daquele homem que era ateu, que ele é Deus capaz de tornar de uma teia uma muralha, de uma teia, uma simples teia, uma parede de socorro. Sabe, às vezes nós queremos ver coisas grandes, mas nas pequenas a gente consegue enxergar ao Senhor, porque Ele é dono de tudo, da chuva, do tempo, do sol, sabe, e tudo que Ele vem para prosperar na vida daqueles que creem e acreditam nele. E é esta palavra que eu quero passar para você. Até de uma teia, Deus faz uma muralha para te proteger. O problema é que nós estamos focados em coisas visíveis aos nossos olhos, mas não ao nosso espírito. E para que não fique só na minha palavra, gostaria que você me acompanhasse agora em um versículo que deixa muito claro isso, aonde diz assim no Salmos, capítulo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele fez um escudo ali que aos olhos dos homens, aquele escudo ali era debochado. Não havia ninguém ali. Jesus veio e foi debochado. Esse não é filho de Deus. Mas cuidado. Aquilo que muitas das vezes ridicularizamos é o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, para dizer: Deus existe. Uma simples aranha provou isso. Uma simples teia de aranha fez aqueles homens entenderem que não tinha ninguém. Mas aquele jovem entendeu que Deus sempre dá o livramento no momento certo. E é isso que essa palavra diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Aquele jovem saiu dali contando essa história e confessando que só o Senhor é Deus. E aí eu pergunto: o que você precisa? Coisas grandes? Observe as pequenas. Observe um abraço de um filho que você ama, porque ele vai crescer. Observe uma esposa que se preocupa com você, um marido que te dá a verdadeira atenção. Às vezes focamos apenas em guerras e rumores de guerras e esquecemos que Jesus é a nossa paz. Por isso, fique com esta palavra, que nós possamos entender
como eu já disse, que de teias de aranhas, Deus, o meu Deus, pode fazer na minha e na sua vida muralhas aonde o inimigo nunca vai entender. Mas nós que vemos de forma diferente, que vemos ao Senhor de forma diferente, podemos entender que só o Senhor é Deus. Continua abrindo o mar, continua quebrando cadeias, continua libertando almas, porque Ele é o Deus fiel. Fica mais esse momento de história, de reflexão, e que eu e você possamos ter crescido cada vez mais na nossa fé, não pelo que nossos olhos veem, mas pelo que a nossa alma pode sentir e ver através de uma fé em um Deus invisível, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Graça e paz, beijo no coração de todos, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.